Sempre que o mundo entra em guerra, o dinheiro começa a correr. E quem não entende isso pode perder muito dinheiro, ou ganhar. No vídeo de hoje eu vou mostrar como os juros, a renda fixa, o dólar e até seus fundos imobiliários podem ser impactados com essa guerra. Fala investidores, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês o que eu estou pensando em fazer com essa guerra que está acontecendo entre Israel e Irã. E várias outras que está acontecendo também entre Rússia e Ucrânia. Nesses momentos, o que a gente precisa fazer? Qual que é o ponto de partida? O que a gente tem que observar? Para onde que a gente tem que ir? Como que a gente tem que se proteger? Eu vou te falar tudo nesse vídeo aqui. Bom, quando acontece uma guerra, muita gente pensa em levar o seu dinheiro para segurança, mas pouca gente pensa em como proteger ele. Levar somente para segurança? Ok, você vai dar o seu dinheiro seguro. Porém, apesar da segurança, seu dinheiro tem que continuar rendendo, porque tem inflação, a inflação aumenta muito, a gente vai comentar nesse vídeo, mas você tem que fazer o seu dinheiro ter uma proteção, e não somente a segurança. E quem não entende esse movimento do mercado, principalmente em guerras, que gera muita oportunidade, a gente vai falar tudo aqui também, a gente vai começar a perder dinheiro. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é possibilidades que vocês podem pensar, levando em conta a estratégia de vocês, para que vocês consigam proteger o seu dinheiro e não somente deixar ele seguro. Porque nesses momentos a gente pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Vai depender da estratégia que você adotar e também aonde você deixar o seu dinheiro. Por isso eu vou trazer para vocês aqui o que eu estou imaginando em fazer para que vocês consigam também replicar aí para vocês. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas eu trago para vocês aqui o que eu faço e o que eu penso nesses momentos. Bom, e antes de a gente continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like ou espera que no final do vídeo você faça isso. Mas acompanhe até o final do vídeo que eu vou trazer para vocês as opções que eu estou imaginando para mim fazer os investimentos. Então, caso você não se inscreva agora, não dê o like agora e também não deixe seu comentário, espere até o final do vídeo. Bom, com a guerra entre o Irã e Israel, também contra a Rússia e a Ucrânia, a gente tem disparada do dólar, apesar do dólar estar caindo, a gente tem um aumento do preço do petróleo, e isso impacta diretamente a nossa vida e também os nossos investimentos. Por que a nossa vida, Daniel? Porque a gente tem uma inflação mais elevada, mas eu vou falar nesse vídeo. Ah, Daniel, e por que também o dólar disparando, isso impacta? O dólar disparando, isso também traz inflação. Mas vamos com calma que eu vou trazer para vocês tudo certinho. Bom, o impacto que eu vou trazer para vocês aqui, bem simples para vocês entenderem, bem direto ao ponto, sem enrolação. Incerteza global. Aumenta o medo das pessoas e o investidor busca mais segurança. Então, consequentemente, a renda variável, ela tende a cair, que é o que está acontecendo e já aconteceu há algum tempo atrás. Alta do dólar. Então, com uma guerra, muita gente busca segurança, foi o que eu falei para vocês, e não proteger o dinheiro. Segurança é a gente ter uma reserva na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então, por isso que o dólar, Tesouro Americano, eles tendem uma entrada muito maior de recurso do mundo inteiro, e não somente dos americanos. Commodities, petróleo, alimentação, podem disparar, e isso causa uma inflação no mundo em geral. Então, o aumento dos produtos fica mais caro, porque a plantação fica mais cara, a venda desses produtos para os mercados e para fazer o que gera esse produto. Então, por exemplo, um produto, ele cria o produto A e B. Quando ele aumenta o produto A e B, fica mais caro. Por isso, a gente sente isso na ponta. Então, a gente vai no mercado, a gente vê as coisas mais caras, a gente vai no posto de combustível, a gente vê as coisas mais caras, o combustível mais caro. Então, é por isso. Inflação. Tem um aumento da inflação. Então a inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos produtos. Isso faz com que o Banco Central ele pode subir os juros, que é o que o nosso Brasil aqui está fazendo, ou segurar os juros, que é o que os americanos estão fazendo. Isso mexe diretamente com a renda fixa e os fundos imobiliários. Por quê? A renda fixa ela fica muito mais atrativa para você colocar o seu dinheiro e com segurança. Os fundos imobiliários, quem investe no curto prazo e quer um retorno muito rápido, ele tira o dinheiro do fundo imobiliário e também das ações e ele vai para a renda fixa, que é o que paga mais, com uma segurança maior, e a renda variável tende a sofrer, que foi o que eu falei para vocês. O que isso pode causar de impacto na renda fixa? Cenário de guerra normalmente mantém os juros mais altos. Por isso, a gente tem um financiamento de dívida dos países mais alto. Nos Estados Unidos, no Brasil, é a mesma coisa. Juros altos tem a renda fixa pagando bem, então por isso a renda variável ela sofre bastante. Então, a dívida pública, Tesouro IPCA, CDBs, LCIs e LCAs, que são renda fixa, e também a dívida pública, que são tesouro, você tem uma atratividade muito maior para investir nele, porque está pagando muito. Vai aparecer para vocês na tela aí, IPCA mais 7, IPCA mais 6, IPCA mais 7,11, 7,4, depende do momento que você está vendo esse vídeo, e também
eu estou postando para vocês aí, estou colocando para vocês na tela. Então, é inflação. Então a inflação está girando em torno aí de 5 e pouquinho para esse ano, e a gente tem mais um prêmio de mais de 7%. Então faz com que a renda fixa fica muito atrativa. E isso faz com que pessoas de fora, estrangeiros, buscam um investimento com uma rentabilidade muito maior. O risco é menor, porém com um rendimento muito maior. Isso faz com que fluxo de dinheiro estrangeiro entre no nosso país. Porém, diminuiu um pouco, porque o Brasil é uma incerteza, mas paga muito bem a renda fixa e também o Tesouro, que é a dívida pública. Mas isso tem um impacto grande nas contas públicas, por quê? Porque o governo, para ele rolar a sua dívida, ele está pagando um valor muito alto. Então, o país sofre também pagando juros muito alto para as pessoas, porque as pessoas vê que tem uma instabilidade no país e também uma instabilidade no mundo, e faz com que o seu dinheiro do país, o governo, você quer o meu dinheiro emprestado? Beleza, mas você tem que pagar mais. Então, o governo, ele paga mais. O governo americano está pagando muitos juros, o governo brasileiro também, mas isso é uma atratividade da renda fixa. Impacto nos fundos imobiliários. FIIs de papel, eles são beneficiados aí nesse período, por quê? Porque a taxa de juros está alta, então os empréstimos que eles fez, as empresas estão pagando muito mais do que no início, com uma renda fixa, com uma taxa de juros menor, e o fundo de papel, ele tende a pagar um dividendo maior. Isso atrai algumas pessoas que só investem por dividendo, mas não é o caso aqui. FIIs de tijolo sofrem mais no curto prazo, porém no longo prazo os fundos de tijolo tendem a se provar no tempo, porque com a valorização dos seus imóveis, com o reajuste dos aluguéis, então o fundo de tijolo ele é mais previsível nos seus pagamentos. Mas quem investe no longo prazo tende a ter oportunidades nesse caso. Por quê? Porque muita gente sai da renda variável, vende seus fundos imobiliários e vai para a renda fixa. E isso derruba o preço dos fundos imobiliários. Agora, quando você investe para longo prazo, você vê que o ativo é bom, você tem uma oportunidade de comprar aquele ativo e levar ele para o longo prazo. Então isso é uma oportunidade para os investidores de longo prazo que não se assustam com o movimento do mercado, mas ele segue firme na estratégia de olhar lá no futuro e ver, pô, eu estou com um fundo imobiliário aqui que custava 100 e eu vou pagar R$ 90 nele. E o dividendo continua a mesma coisa. Então pode ser uma oportunidade. Impacto no mercado de ações. Ações sofrem mais, principalmente empresas de crescimento, que são as fintechs, e empresas emergentes. Mas aqui no longo prazo, que a gente tem que olhar no longo prazo, a gente é investidor de longo prazo, as ações tendem a ter oportunidades também, igual os fundos imobiliários. A alta do dólar pode beneficiar exportadores, então, mas prejudica empresas que dependem de importação. Então, uma empresa, por exemplo, aqui na minha cidade, a Cutrale, ela consegue exportar suco com um dólar mais alto e ela tem uma entrada de caixa maior do que ela podia ter antigamente. Agora, empresas que dependem de importação para que façam os seus produtos, aí ela tende a ser impactada muito mais porque o dólar está alto. O mercado também, ele fica volátil, porque tudo caindo, muita gente saindo, cria muita gente especulação, então muitos trabalhadores do mercado apostam na baixa ou apostam na alta, então o mercado ele fica oscilando muito, por isso é um mercado aí que não é muito bom para você estar, para você ficar comprando e vendendo, mas para o longo prazo é bom para que você levar os ativos e você ter uma recompensa no futuro. Bom, mas você tem que entender que enquanto você ou alguém próximo de você que investe está com medo, as pessoas que entendem o mercado e entendem os ciclos do mercado, eles fazem reajustes. Então, eles não ficam com medo, eles fazem reajuste. O que eles fazem? Deixam o dinheiro numa renda fixa, no longo prazo, e quando surge oportunidade, ou renda fixa ou dólar, tem que ser uma coisa líquida, que você consiga retirar a qualquer momento. Eles aproveitam, pegam o dinheiro e compram oportunidades. Então, agora eu vou falar para vocês o que eu estou vendo e o que eu estou pensando para que aconteça isso no futuro, e você também possa se programar, caso vocês queiram, nesse sentido. O que eu estou pensando em fazer? Na prática, aproveitar a renda fixa está pagando bastante, então eu estou investindo muito na renda fixa. Aumentar a exposição nos fundos imobiliários, porque está com oportunidade. Agora, eu aproveitaria muito o fundo de tijolo ao invés de fundo de papel, porque o fundo de papel você tem que ter na carteira, eu tenho alguns, mas você tem que também entender que eles são de ciclos. Então pode ser que ele vai pagar menos, pode ser que vai pagar mais. Como eu penso na minha aposentadoria, no meu futuro, eu preciso de fundos imobiliários com mais previsibilidade. Montar uma reserva em dólar. Então eu estou fazendo isso, estou mandando muito dinheiro lá para fora, principalmente estou colocando agora em ETFs americanos que pagam dividendos. Então eu tenho 3 fundos imobiliários, tenho 3 ETFs americanos que me pagam dividendos todos os meses. E eu também tenho REITs, que são fundos imobiliários americanos,
mas estou focando muito mais em ETF, como uma reserva em dólar. E também você pode pensar em ter uma reserva em ouro, que aí você tem várias opções. Eu não vou falar aqui para vocês, que eu não posso recomendar, mas você tem várias opções de ETFs que replicam ouro. Por isso, é uma segurança também, porque o ouro nesses cenários, ele tende a disparar. E como eu falei para vocês, se preparar para oportunidades da bolsa quando os preços caírem. Então, quando os preços caírem, você tem que ter uma reserva para que você aproveite. Agora, último ponto, você tem que entender que a guerra, ela gera medo e insegurança, mas a gente tem que aproveitar esses momentos. Investidores de longo prazo, a gente não tem que ficar olhando somente no curto prazo. Se o mundo acabar, a gente não vai ter o que fazer, mas a gente sempre tende a passar por esses momentos e depois as maiores altas da bolsa. Então, por isso a gente tem que entender o nosso investimento, o nosso perfil de investidor e visar o longo prazo. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é que eu estou imaginando em fazer. Volta para o vídeo um pouco atrás, entenda a minha estratégia, para que vocês consigam replicar para vocês, caso vocês queiram. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas aqui é o que eu estou pensando em fazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.